Paz de Cristo, meus amados irmãos, eu sou o irmão Diego, você está no canal Pregador da Última Hora. Eu tenho uma mensagem da parte do Senhor Jesus para abençoar a sua vida. Meus amados, vou compartilhar com você uma passagem, um estudo muito interessante. Uma mensagem muito importante. Nós vamos falar aqui sobre o apóstolo Paulo. A história do apóstolo Paulo, para o tempo atual, é muito importante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele trabalhava para tirar o seu sustento. Ele não vivia 100% da obra. Ele não vivia, ele vivia parcialmente. E é que muita gente confunde. Há um tempo atrás, eu também achava que é certo, é justo, é direito viver da obra do Senhor. Mas é isso que Deus quer para nós? É isso que Deus quer? E o próprio apóstolo Paulo fala, quando ele fala lá em Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, repreendendo os irmãos que estavam largando o trabalho, largando tudo, porque queriam aguardar a vinda de Jesus. Ele vai dar vários exemplos dizendo que ele sempre fez de tudo para não ser pesado. Quando ele fala assim, que não trabalha, que não coma, é a mesma, uma comparação, como diz lá em Provérbios, quando fala sobre o preguiçoso, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Então preste bem atenção. Analisando profundamente a Bíblia, olhando as coisas e a nossa sociedade, eu estou vendo que, infelizmente, o Evangelho se tornou uma forma de ganho, uma empresa. Muitos pastores estão montando igrejas não para pregar a palavra de Deus, não para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas para serem empresários, para viverem empresários da fé, verdadeiros empresários da fé. E isso a Bíblia condena. Você vai procurar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você não vai ver um versículo dizendo, nenhum versículo, nenhuma palavra, nem nada dizendo que respaldando esses empresários da fé. Por quê? Porque eles pedem o seu dinheiro simplesmente não para suprir as necessidades dos mais pobres, mas para construir templos luxuosos. Então, meu amado, minha amada, preste bem atenção. A igreja do século XXI, a igreja cristã do século XXI, a mentalidade da igreja cristã no século XXI precisa mudar. Os pastores, os líderes, têm que dirigir seus ministérios não como empresários. Eles têm que entender que eles não são empresários. Então a gente volta na história de Paulo. Por quê? Porque Paulo fazia de tudo para não ser pesado à igreja. Ah, mas Paulo era sustentado pela igreja. Não, não era sustentado. Paulo, mesmo que em meio período, ele trabalhava. Ele construía tendas. E você vai ver que boa parte do ministério de Paulo, quando ele não estava trabalhando, ele estava preso. Então presta bem atenção. E preso por quê? Porque ele era baderneiro?
porque ele infringia a lei? Não, preso apenas por pregar a palavra de Deus. Então, meu amado, minha amada, não caia nessa. Mude o seu pensamento, abra a sua mente e entenda de uma coisa. A igreja não é uma empresa. Você que é pastor, você não é empresário. Você é pastor de ovelhas. Ah, mas quem é o irmão para falar isso? Preste bem atenção. Sou servo de Deus que nem você. E como eu já disse, julgue a profecia, não o profeta. Você acha que está errado? Olha a Bíblia. Vá orar, vá falar com o Espírito Santo. Vá conversar com ele. Pergunte para ele. Se você não estiver com a mente cauterizada, não estiver com a mente fechada, você vai ver verdadeiramente o Senhor falar com você. E você vai saber o que é certo e o que é errado. Agora não adianta você vir dizer o que é certo e o que é errado, você sabendo que uma coisa é errada e você praticar. Eu não sabia que o cristão não tem que viver da obra. Que o cristão pode viver da obra. Ok. O cristão não tem que viver da obra. Pastor de verdade tem que viver a vida dele e ser pastor. Ah, irmão, mas é difícil. Não dá para conciliar. Então, meu amado, você escolheu a posição errada. Pastor tem a sua vida particular e tem a vida ministerial. E as duas coisas não podem ser uma coisa só. O apóstolo Paulo tinha a profissão dele, tinha o trabalho dele e exercia a profissão dele. Ainda que não 100%, não o tempo todo. Tinha a profissão dele, exercia a profissão dele e existia o ministério dele. Então, preste bem atenção. Mude a sua mente, mude o seu pensamento. A igreja do século XXI tem que mudar esse pensamento. Os ministérios, os pastores têm que fundar ministérios não para enriquecer, não para ficarem milionários, mas para pegar a palavra de Deus. Porque Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de ninguém na televisão, no YouTube, nas redes sociais, na rádio, pedindo: ah, irmão, dá uma oferta especial. Ah, irmão, você tem que dizimar. Primeiro que dízimo é uma coisa voluntária. Que você, do seu coração, você sente no seu coração de devolver os 10% para Deus. Se você não sentir, amém. Glória a Deus. Se você tem um ministério, você não tem que ficar arrancando o dinheiro dos irmãos para sustentar o seu ministério. Você tem que trabalhar bastante para sustentar o seu ministério. Faça isso. Ah, irmão, mas não dá para fazer isso. Peça ajuda a Deus. Você quer ser um empresário? Seja um empresário de verdade. Não seja um empresário da fé. Não existe empresário da fé. Na Bíblia não existe essa profissão empresário da fé.
existe no nosso mundo real. Esses pastores mentirosos, enganando as pessoas, tratando elas como produto. Eu tenho um produto e eu tenho que vender para você. Então, meu amado, eu não vou me alongar. Cuidado. Cuidado. Mude a sua visão de mundo. Mude a sua maneira de enxergar as coisas. Que você vai ver que o Espírito Santo vai trabalhar profundamente na sua vida. Peço desculpa aos irmãos aí se eu errei alguma coisa, mas fique atento no canal, curta e comente os vídeos, que Deus possa abençoar a sua vida. Se você sentir de compartilhar, compartilhe, que Deus possa abençoar a sua vida, graça e paz.